No nosso último vídeo sobre epidemiologia clínica, nós vimos um exemplo em que o mesmo teste diagnóstico foi aplicado em duas populações com diferentes prevalências da doença. E o resultado foi que a acurácia foi diferente em cada uma dessas populações. E no vídeo de hoje eu quero explicar o porquê que isso acontece, ou seja, eu quero que a gente enxergue de fato como que a acurácia é influenciada pela prevalência da doença. Para que nós possamos entender isso, então, nós vamos fazer duas coisas. Na primeira delas, eu vou refazer um dos exemplos que nós vimos nesse outro vídeo e nós vamos usar esse exemplo, então, para que nós possamos chegar numa fórmula geral da acurácia, que mostre que a acurácia sempre depende da prevalência da doença e que isso não foi um mero acaso que aconteceu nos exemplos que nós vimos no vídeo anterior. Vamos então primeiro refazer o cálculo do exemplo anterior. Esses são os números mostrados em preto aqui na nossa tabela 2x2. Então primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para os números que estão em preto aqui no quadro. Nós temos então um teste com sensibilidade de 90%, especificidade de 60% e prevalência de 10%. E percebam que eu estou mostrando os números aqui não de forma percentual, mas de forma decimal. 0,9 é a mesma coisa que 90%, 0,6 é a mesma coisa que 60% e 0,1 é a mesma coisa que 10%. E eu estou pensando aqui que nós temos uma amostra de 1.000 pessoas dessa população que nós estamos estudando. Para quem lembra do vídeo anterior, vai reparar que esse exemplo aqui é o que eu chamei de população 1 naquele vídeo. Vamos então refazer os cálculos desse exemplo. Nós temos 1.000 indivíduos na nossa amostra, 10% deles com a doença. 10% de 1.000 é 1.000 multiplicado por 0,1, que é um total de 100. Nós temos uma sensibilidade de 90%, ou seja, entre os doentes, que no caso aqui são 100, 90% deles terão um teste positivo. 90% de 100 é simplesmente 100 multiplicado por 0,9, que é igual a 90. E entre os doentes, nós vamos ter então o restante deles com teste negativo. Como que nós calculamos isso? O número de doentes, 100, multiplicado pelo complemento da sensibilidade para 100%. O complemento de 90% é 10%, então 100 vezes 0,1, no caso aqui 10. Olhando agora para os indivíduos não doentes, nós temos um total de 900 indivíduos não doentes. Por quê? Porque nós temos 1.000 no total e 90% não doentes, 90% o complemento de 10%, que é a prevalência da doença. E 900 nada mais é que 1.000 vezes 0,9. Entre os não doentes, nós vamos ter alguns deles com o teste negativo, indivíduos verdadeiros negativos. Para calcular esse número, nós olhamos para a especificidade, que foi de 60%. Então, 60% do total de não doentes, que no caso aqui foi 900, 900 vezes 0,6 igual a 540. E finalmente nós temos então alguns indivíduos não doentes que vão ter o teste positivo. No caso aqui 900 vezes 0,4. 900, o nosso total de indivíduos não doentes, e 0,4, 40% complemento da especificidade. E a acurácia aqui então nesse exemplo é uma razão em que no numerador nós temos o total de acertos. No caso, o número de verdadeiros positivos, que aqui foi 90, mais o número de verdadeiros negativos, no caso aqui 540 divididos por 1.000. E essa razão, então, nos dá um número de 0,63 ou 63%. Quem lembra do vídeo anterior, ou quem quiser rever o vídeo anterior, vai ver que foram exatamente esses números que nós calculamos naquela situação que nós chamamos de população 1. Agora vamos tentar usar esse exemplo, pessoal, para que nós possamos calcular uma fórmula geral da acurácia. E esses agora são os números que estão mostrados em vermelho aqui no nosso quadro. Então a gente vai fazer exatamente o mesmo processo de cálculo que nós fizemos no nosso exemplo concreto. Quantos indivíduos não doentes nós teremos? O total de indivíduos estudados, que nós estamos representando aqui pela letra N, multiplicado pela prevalência. No exemplo concreto, 1.000, que é o nosso N, e 0,1, que é a nossa prevalência. Nós multiplicamos o total de indivíduos doentes, no caso aqui 100, pela nossa sensibilidade. Nós vamos fazer a mesma coisa para gerar essa fórmula geral. 100 no exemplo concreto, N vezes P de modo geral. Sensibilidade de 0,9 no exemplo, e aqui nós estamos representando sensibilidade pela letra S de modo genérico. Calculamos também 10 indivíduos doentes com teste negativo, 10 indivíduos falsos negativos. Nós fizemos isso calculando o número de indivíduos doentes, 100 no exemplo e N vezes P de forma geral,
e multiplicamos esse número pelo complemento da sensibilidade. No caso aqui 0,1, que é a mesma coisa que 1 menos 0,9. E de modo geral, então, nós vamos multiplicar pelo complemento da sensibilidade, 1 menos S. Vamos olhar agora para os indivíduos não doentes. No nosso exemplo, nós multiplicamos 1000, que era o nosso tamanho amostral, pelo complemento da prevalência. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. 1000 no exemplo, N de forma geral, 0,9 no exemplo, 1 menos P, complemento da prevalência. Entre os indivíduos não doentes, nós tivemos 540 verdadeiros negativos. Nós chegamos nesse número multiplicando o total de indivíduos não doentes, 900 no exemplo, N vezes o complemento da prevalência de modo geral, multiplicado pela especificidade, que foi 0,6, e aqui representando pela letra E. E por fim, para o total de indivíduos não doentes com teste positivo, indivíduos falsos positivos, nós multiplicamos 900, que foi o nosso número de não doentes, que de modo geral é N vezes o complemento da prevalência, e nós multiplicamos então 900 por 0,4, que foi o complemento da especificidade, conforme mostrado aqui no quadro. Qual vai ser então a acurácia de modo geral? No nosso exemplo, nós somamos 90 indivíduos verdadeiros positivos com 540 indivíduos verdadeiros negativos. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui de forma geral. Nós temos N vezes P vezes S indivíduos verdadeiros positivos, mais N vezes complemento da prevalência vezes a especificidade, esse número de verdadeiros negativos. Dividimos por 1000, que era o nosso tamanho amostral, dividimos por N, que é o nosso tamanho amostral. Agora que nós temos essa fórmula da acurácia, nós vamos utilizá-la para que nós possamos entender a relação entre a acurácia e a prevalência da doença. Para isso, então, eu vou apagar a nossa tabela 2x2. Primeira coisa que nós temos que perceber é que nós podemos simplificar um pouco essa fórmula da acurácia. Para isso, eu vou trabalhar com ela aqui em cima. Então, nós temos a acurácia é igual. Perceba que eu tenho N multiplicando esse primeiro termo e N multiplicando esse segundo termo. Então, eu posso reescrever o numerador como N multiplicando ambos os termos. Dividido por N. Aqui, né, gente, fica bem claro que nós podemos simplificar o N, o tamanho amostral da nossa equação. E a nossa fórmula final, então, para a acurácia vai ser o produto entre a prevalência da doença e a especificidade, mais o produto entre o complemento da prevalência e a especificidade do teste. Então, o que nós podemos ver dessa forma logo de cara? Que por uma situação em que eu tenho a sensibilidade e a especificidade conhecidas, por exemplo, quando eu estou usando sempre o mesmo teste, o que vai determinar a acurácia é a prevalência da doença, porque a prevalência da doença aparece aqui na equação. Mas vamos interpretar isso um pouco mais a fundo. Vamos pensar, pessoal, numa situação extrema, que nós temos 100% de prevalência. O que nós teríamos nessa situação? Na situação em que nós temos 100% de prevalência, nós teríamos 1, que é 100%, multiplicado pela sensibilidade, mais 1 menos 1, prevalência de 100%, multiplicado pela especificidade. Percebam, então, que esse número aqui seria 0, de modo, então, que a acurácia, num caso em que a prevalência é de 100%, seria simplesmente a sensibilidade do teste. Agora, vamos pensar no outro extremo. Na situação em que nós temos 0% de prevalência da doença, ou seja, ninguém tem a doença na nossa população. Como que seria a acurácia? Seria 0 vezes a sensibilidade, mais 1 menos 0, vezes a especificidade, que seria então igual à especificidade. Ou seja, numa situação em que ninguém tem a doença, a acurácia será exatamente igual à especificidade. E esses resultados, pessoal, na verdade, eles são bastante intuitivos. Pensem comigo, a sensibilidade não é simplesmente a proporção de acerto entre os doentes? E a acurácia não é a proporção de acertos no total? Mas se eu só tenho doentes, a minha proporção de acertos é a proporção de acerto entre os doentes. Portanto, nesse caso, a acurácia seria igual à sensibilidade.
E do mesmo modo, se eu tenho apenas não doentes, lembrando que a especificidade é a proporção de acerto entre os não doentes, a acurácia e a especificidade seriam iguais. Claro que, de modo geral, nós não temos uma prevalência de 0 ou 100%, mas esses exemplos extremos nos mostram que a acurácia tem uma relação com a prevalência, de modo que quanto maior a prevalência, mais a acurácia se aproxima da sensibilidade, e quanto menor a prevalência, mais a acurácia se aproxima da especificidade. A nossa conclusão, portanto, é que o motivo pelo qual a acurácia depende da prevalência da doença é porque a acurácia pode ser calculada como uma média ponderada entre a sensibilidade e a especificidade, e o fator de ponderação dessa média ponderada é justamente a prevalência da doença. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, eu convido você a curtir o vídeo, e se interessa por esse assunto, eu convido você também a se inscrever no canal, assim você não perde sempre que tiver vídeo novo. Vejo vocês no próximo vídeo da nossa série sobre epidemiologia clínica. Até lá!